a mais um painel Ultra Talks. Quinzenalmente nos encontramos ao vivo na missão aqui de compartilharmos experiências e melhores práticas para o mercado de pagamento. Durante o evento, perguntas vão ser muito bem-vindas, então basta aqui levantar a mão no menu de ferramentas do Zoom e abriremos microfone e câmera. Pode deixar pergunta também direto pelo chat, estamos atentos, lendo e respondendo. Eu sou a Charis Oliveira e serei a host de vocês na noite de hoje, que o tema será o painel de prevenção a fraudes, panorama e desafios. E quem chega para mediar e conduzir esse debate é Lívia Soares, CRO na Alaume e co-founder da RW. Boa noite, Lívia. Boa noite, tudo bem? Ótimo. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo momento. E para compor a mesa, chamo Maresca Tiveron, partner na Viseu Advogados, e Daniel Didoné, head de marketing na RU. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maresca e Daniel. Boa noite, muito bacana estar aqui. Agradeço, Daniel Neri, pelo convite. Muito bacana estar muito bem acompanhada aqui com meus colegas para esse papo, um tema tão interessante que a gente vai fazer. Boa noite, turma. Sejam muito bem-vindos. Valeu a oportunidade. Bem-vindos. O painel de hoje tem apoio do Risk Women, um projeto que reúne mulheres no mercado de risco digital e tem como missão unir, compartilhar e equalizar conhecimento baseado em jornadas reais. Apoio também do Fialdini Advogados, suporte jurídico especializado nos mercados de pagamentos e serviços financeiros, e Pagos, Associação de Gestão de Meios de Pagamentos Eletrônicos. Um último recado, antes do início, logo mais a gente vai postar os perfis do LinkedIn dos três participantes aqui, então não precisa ser essa a primeira pergunta, tá certo? Agora sim, Lívia, por favor, é com você. Muito obrigada por passar o bastão. Bom, primeiro eu queria dizer boa noite, agradecer a todo mundo que está com a gente nesse momento, que provavelmente vai entrar daqui a pouquinho, não vou conseguir agradecer. Estou muito feliz de dividir esse momento com duas pessoas incríveis aí do nosso mercado, que têm conhecimentos complementares e que com certeza vai fazer com que esse painel seja muito rico e de muita troca. Então, muito obrigada. Didoné, eu chamo ele de Didoné, pessoal, então, mas é Daniel. Obrigada, Maresca. Estou realmente muito feliz. Tenho certeza absoluta que a gente vai iniciar esse painel aqui falando de coisas muito bacanas. Então, para complementar este tema de prevenção à fraude, panorama e desafios, eu gostaria muito de trazer, nesse momento, todos os insights que a gente viu na última semana, Oi, gente, travou aqui. Na edição do Febrabantec. 33ª, né, Lívia? 33ª, obrigada, que travou, Isso. deu trava-língua mesmo, gente, obrigada. 33ª edição do Febrabantec, onde a gente teve o tema de sustentabilidade, quem pôde acompanhar aí as palestras, mas notou-se muitos conteúdos voltados para a inteligência artificial, para a tokenização, para bancos como serviços, iniciadores de pagamento e o real digital. Além de todos esses conteúdos, de uma maneira geral, a gente pôde novamente nos deparar com os assuntos de proteção de identidade digital sendo muito abordado, não só nas palestras, mas nos estandes das soluções de prevenção à fraude. Isso porque, se a gente pensar em inovação, rapidamente a gente consegue linkar com a necessidade da prevenção à fraude também na inovação. Eu gostaria muito de enfatizar aqui nesse painel que a gente tem visto uma crescente na nossa digitalização, e isso pode ser comprovado, inclusive, no segundo volume da pesquisa do Febraban, de tecnologia bancária, de 2023, que foi realizado pela Deloitte e foi divulgada nessa Febraban Tech. Traz o crescimento das operações financeiras nos canais digitais e, sendo o celular, sozinho, responsável por 66% de todas as operações no país. Se comprova mais ainda quando uma empresa de data analytics, e aí aqui é um tema que eu quero destacar muito, Maresca vai me ajudar muito nesse tema, fundada por mulheres, ganhou o primeiro lugar no campeonato de Pix das startups com uma solução de prevenção a fraudes para o Pix. E aí, quando a gente fala de Pix, a gente vê que teve uma crescente no número de transações aí, comparando, né, de 2022, comparando com 2021, de 105% no crescimento das transações.
Maresca, já abre esse microfone aí, eu quero saber tudo como foi essa experiência de ser uma das juradas desse processo de pitch, né? Foram startups, certo? Durante o evento, durante um dia todo. E eu queria muito a sua opinião, entender por que você acha que uma empresa focada em prevenção à fraude, que é o tema hoje do nosso painel, ganhou esse primeiro lugar. Qual que foi o diferencial delas? Legal. Obrigada aí pela pergunta e por lançar essa provocação, né, de cara. Por que ela ganhou? Por que DataWonder ganhou, né? Falando um pouco antes, voltando um pouco aqui, falando de Febrabantech, foi um evento, como todo ano muito completo, né, em termos de novidades do que o nosso sistema financeiro está apresentando e vivenciando quando a gente fala de inovação tecnológica, né, em produtos financeiros. Então, foi realmente incrível, né? Acho que muitos dos que estão aqui assistindo estiveram lá, outros não, mas realmente acho que vale dizer que foi intenso e dá para ver que o mercado financeiro no Brasil ele está muito pulsante mesmo, né? O Brasil está sendo referência cada vez mais. Eu acho que vale a gente até abrir, né? Falando disso, que o Brasil está sendo referência cada vez mais em termos, quando a gente fala de produto tecnológico financeiro, né? Tecnologia financeira, de forma geral, muito impulsionado pelo regulador, né? Pelo Banco Central, e aqui a gente está falando de realmente uma empresa, uma startup, que criou um antifraude específico para o Pix, que é o arranjo de pagamento criado pelo próprio Banco Central, né? A experiência como jurada, Lívia, foi incrível. Os jurados, cada um de nós, a gente tinha que avaliar, né, 24 empresas, e elas faziam um pitch, né, elas falavam qual era o produto, para que público se destinava, qual é a dor que estava sendo curada, né, com aquela solução tecnológica, e a gente tinha que dar ali, fazer uma avaliação mesmo, né, um score ali, do quanto a gente entendia que cada uma poderia ou não ganhar esse prêmio. E quando a gente fala de antifraude, né, a gente viu em muitas dessas 24 variados modelos de prevenção a crime financeiro. E eu sou suspeita para dizer o quanto é importante isso, né, já que eu sou uma pessoa de compliance, né, e regulatório, especialista no nosso mercado aí financeiro, e não tem nada mais importante do que a sustentabilidade do produto, né? Então, assim, o que eu vi ali, na minha opinião, o porquê que DataWonder, né, das meninas, fundadas pela Rafaela, a Rafaela que fez o pitch, inclusive, o porquê que elas foram tão bem-sucedidas, muito porque, na minha visão, quando a gente fala de Pix, que hoje é o meio de pagamento mais utilizado, né? A forma de transacionar, né, dinheiro, valores, mais utilizada, disparado, né, de uma curva crescente disparada no país, não tem como não valorizar, mesmo nesse curto espaço de tempo, desde que o Pix, né, foi criado e está sendo usado, a gente fala, né, que foi durante a pandemia que ele foi lançado, recente ainda, não tem como não valorizar uma solução que traz uma especificidade sobre como combater a fraude protegendo o usuário do Pix. Então, assim, é uma inovação que ela acaba sendo acessória ao produto, né? E é o que é esperado mesmo. Então, quando se cria um produto, obviamente, o ideal é que, praticamente na mesma velocidade que a gente cria um produto financeiro, também devemos criar as funcionalidades de proteção, tanto contra vazamento de dados, por exemplo, tanto quanto uma fraude, né? A gente costuma falar, enquanto tem uma sala cheia de dev, de produteiros, né, criando produtos inovadores e incríveis financeiros, tem uma sala de fraudadores e de criminosos muito inteligentes também, a gente não pode subestimar, tentando
entender qual é a maneira, né, de desviar ou de colocar uma anomalia nesse produto, né? Então, eu acho que foi muito nesse sentido. A dor que se cura ali, quando você tem um antifraude de Pix, ela é relevante, porque nós temos, hoje em dia, um número muito grande de transações e um volume enorme de transações em Pix por dia no país, né? Então, a dor de um antifraude de Pix, ela é óbvia, se ela é curada, é bem relevante. E ali são modalidades de fraude que as meninas conseguiram com a solução identificar. Ali tem o estudo de cada perfil de usuário do Pix, em que região está sendo feito o Pix, a inteligência, né, o machine learning da solução leva em conta tudo isso. O tipo de chave, o cruzamento, né, do tipo de chave que se usa, CPF, telefone. Então, a confiabilidade ou não dessa chave Pix. Então, enfim, é um conjunto enorme ali de dados que são orquestrados de maneira inteligente para que elas possam, então, oferecer muito mais segurança para o usuário e para a instituição, né, também, que usa o Pix. Querendo ou não, né, com a velocidade dele também aumentou os crimes, né? A gente vai falar um pouquinho mais em detalhe de crimes e das fraudes em si, mas imagino que tenha sido um destaque bem importante aí para o tema. Daniel, quer trazer algum ponto sobre esse tema das vencedoras? Eu sei que você conhece, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, eu também conheço elas, achei incrível o projeto, fiquei muito feliz aí pelo prêmio. Eu tive lá com elas, conversei um pouco também, acho que são super legais. Acho que é legal falar, eles vêm numa linha do que o mercado tem chamado muito de alto machine learning. Então, eles começaram nesse processo, em cima disso viram que poderiam empacotar e criar soluções específicas para antifraude, e a do Pix acho que é uma delas, né? O que Mariska falou, acho que só complemento e reforço três pontinhos aí. Um dos pontos chaves para a solução do Pix, e que é uma das meninas também, mas que tem outras soluções legais, é a reputação das chaves Pix. Acho que é um ponto super interessante. Existe hoje um monitoramento que você consegue identificar a reputação de cada chave, acho que é um ponto legal. O comportamento das contas, principalmente de destino. Às vezes as pessoas olham só a conta de saída, né? Mas, na realidade, quando você olha para a conta laranja, para lavagem de dinheiro, a gente vai entrar em um pouquinho disso. A conta destino é um tema super legal. E eu diria também que, como final, é o DICT, DICT, né? Que é o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. É super interessante as soluções estarem integradas a ele, e que, se eu não me engano, não sei a data exata de cabeça, mas todas as empresas que estão no sistema de pagamento instantâneo vão ser obrigadas a se integrar a essa base de dados, que é uma base de dados regulamentada pelo Banco Central, tanto para a identificação dos pagamentos instantâneos, como também agora para o processo de fraude. Então, acho que é um tema super legal, e acho que aí entra no embalo de um tema que foi falado, aí você, Lívia, nossa showman aí, sabe mais do que ninguém. A gente se falou muito sobre tokenização e real digital, né? Acho que aí também Eu ia profissional. até dizer que, quando eu penso, na verdade, no Pix, antes da gente falar da tokenização, Ou eu acho que a Open gente pode até Finance fazer também falou uma bastante. sequência aqui. Mariska, vê se você concorda, porque agora também vou entrar nesse tema regulatório aqui com tudo, para você me ajudar a gente pensar um pouquinho aí no que está sendo falado. O mais interessante é que nós três tivemos experiências diferentes nesse evento, né? Então, para que todos saibam, cada um aqui teve um momento diferente nesses 3 dias de Febraban. Daniel pôde estar aí mais visitando as soluções, Mariska teve essa incrível, nossa, deve ter sido muito legal participar do que você participou, experiência. E eu fiquei lá no nosso stand do Alaume mesmo, mostrando aí para o pessoal como a gente poderia ajudar nesses desafios de prevenção à fraude. Mas quando a gente pensa um pouquinho no Pix, quando a gente pensa nisso que o Daniel falou de
de compartilhamento, inclusive da parte da fraude agora, né, que está sendo muito discutido no Banco Central e nos comitês dos bancos de como fazer isso. Eu já faço uma ligação aqui na minha cabeça com o Open Finance, porque para mim tudo meio que se autoliga quando a gente fala de compartilhamento de informação e de beneficiar de alguma maneira o nosso usuário final aí, né? E na verdade nós somos os usuários finais no final do dia, beneficiar a gente mesmo. Mas o que a gente viu de Open Finance em um dos painéis lá foi abordado e foi dito, né, que a gente tem aí mais de 15 milhões de clientes já usando o Open Finance. Eu não sei se vocês utilizam, eu confesso que eu não utilizo, tá? Sou uma pessoa que ainda não utiliza, mas a gente tem 22 milhões de consentimentos únicos dados aí para a parte do Open Finance. E, de uma maneira geral, eu imagino que isso vai tudo se interligar, né? O objetivo, obviamente, do Open Finance, ele é muito mais a hiperpersonalização dos serviços, né? E dar o protagonismo para nós, pessoas físicas. Mas eu queria muito entender um pouco como que a gente consegue enxergar o assunto do Open Finance e consegue encaixar a segurança e a prevenção à fraude nessa troca de informação entre as empresas e na responsabilidade, né? Até quando a gente fala de vazamento de informação e tudo mais. Marisca, se você puder começar contribuindo, porque eu acho que a gente vai dar um papo aqui entre nós três bacana no tema. Legal. Falar de Open Finance é quando a gente já, né, pensa num sistema aberto, né, realmente, onde, como a Lívia colocou, a gente, cliente, né, e consumidor, a gente passa a ser realmente, efetivamente, dono dos nossos dados bancários e não mais as instituições, né, financeiras. Então, a partir do momento que eu falo que a gente pode pegar os nossos dados históricos de tudo que a gente fez em todos os bancos que a gente tiver conta, né, pôr na mochilinha de maneira muito, né, prática e fácil e carregarmos isso com a gente, esses dados, e aí a gente vai estar no ambiente. Eu gosto muito, quando fala de Open Finance, gosto muito de pensar no grande app que o Roberto Campos Neto, né, do Banco Central, fala sempre nisso, né? Ele traz essa imagem que eu acho que facilita também para todo mundo, mesmo quem não é da área, não trabalha com isso, entender qual é a ideia. A ideia é que lá na frente a gente consiga ter uma facilidade muito grande de precificar, de fazer orçamento de crédito, de empréstimos em todos os bancos e fintechs que a gente quiser, porque a gente consegue levar o histórico que a gente tem na conta principal para qualquer outro banco de uma maneira muito rápida, né? E fácil. Então, eu falo que é como se a gente estivesse no Mercado Livre, numa Magalu de produtos, mas a gente vai estar ali de produtos financeiros. A gente deveria ter uma experiência de poder fazer comparações de uma maneira rápida e fácil e justa, como a gente faz com outros produtos que a gente compra, né? Então, eu acho que, no limite, pensar em Open Banking, eu sou uma entusiasta por isso, porque a gente poder não ter uma burocracia e nem ser algo super complicado quando a gente quer contratar qualquer produto ou serviço bancário. E aí, falando de fraude, né, nesse ambiente aberto, eu acho que são 2 pontos principais, assim, para a gente conseguir, né, resumir. Eu acho que existe um desafio que é entender o indivíduo em cada uma dessas transações nesse ambiente aberto, né? Porque como é que funciona a prevenção, né, de um crime financeiro ou de uma fraude? Ela se dá muito pelo quanto aquele banco, aquela instituição conhece o seu cliente. Então, começa por isso, né? O quanto o banco conhece o cliente e conhece o comportamento do seu cliente durante, né, todo relacionamento, é ali que ele consegue identificar se tiver um comportamento atípico, por exemplo, né, ou se houver alguma variação daquilo que é normal para aquele cliente, pisca um alerta para a instituição e ela vai e age, né, como uma forma de prevenir um desvio efetivo, um vazamento de um valor, um vazamento de dados. Então,
quando você começa a abrir o sistema, as instituições começam a se relacionar com os clientes dos outros bancos, é disso que a gente está falando. E aí, essa individualização, ela passa a ser um desafio, porque, de uma certa forma, abre o leque, né, das fintechs, dos bancos, da quantidade de usuários que ela vai ter que conhecer para prevenir fraudes. Então, isso é um primeiro desafio que a gente pode pensar em termos de conceito, né? E o segundo, que também é interessante pensar, é que, justamente, cada banco hoje, cada fintech, tem os seus scores de fraude, né? Vai lá e eles conseguem construir os seus scores de fraude baseado no monitoramento, no comportamento de seus clientes. Necessariamente com o Open Bank vai ter que haver é como se fosse uma complementação desses scores, né? Então, também vai ser necessário um esforço de cooperação, de integração sistêmica, interoperabilidade entre os players do Open Banking, para que essa consolidação, complementação de informações, né, antifraude seja efetiva e que realmente funcione na prática. Então, é por isso que o Open Banking ele é mais desafiador do que até o próprio Pix, na minha visão, quando a gente fala de todas as etapas de construção, até a gente dizer que o Open Bank, Open Finance, pegou, né? Ele realmente agora é uma realidade para praticamente o país todo, como é para o Pix, e foi tão rápido para o Pix. A própria Bolívia falou, eu não uso. Eu também não sou uma usuária de Open Banking ainda, e olha que a gente trabalha com isso, a gente conhece isso. Imagina quem nem nunca ouviu falar, assim, que é uma grande parte do país ainda. E, de fato, não acabou. A gente está na fase 4, não acabou nem a implementação, né? A gente ainda não terminou todo o processo de construção desse sistema aberto no Brasil, mas eu vejo a questão da interoperabilidade, ou seja, a necessidade de todos os players estarem realmente conectados sistemicamente, seja do próprio produto mesmo, seja para prevenção a crime, como sendo o maior desafio, né? E aí também vale dizer que existe uma necessidade de maior investimento e maior rigor de monitoramento, né, dos players, a partir do momento que a gente tiver com o Open Finance aí a todo vapor, né, colocando inteligência artificial, machine learning, então, eleva a barra de sofisticação, de necessidade de sistema, de fraude e tal, mas só quero deixar um último alerta aqui na minha fala. Eu sou super entusiasta e adoro a ideia da gente ter no Brasil um Open Banking já tão avançado e a gente aí na vitrine para o mundo, até perante os países desenvolvidos. O Brasil está indo muito bem, obrigado, no desenvolvimento tecnológico desse sistema e é o futuro e chegou para ficar. Então, eu sou super fã do Open Banking. Eu gosto bastante de quando você trouxe também anteriormente falando sobre quando se cria uma nova tecnologia, um novo caminho de que a gente vai facilitar, a gente também precisa pensar na segurança, né? Então, eu gostaria de ver esse Open Banking também compartilhando informações de score de fraude, né? Da parte do risco, porque muito se fala da parte da experiência. Eu acho que todos nós merecemos ter experiências incríveis, eu também sou super a favor, tá, Maresca? Concordo, acho que a gente ainda não está preparado, talvez por isso que eu ainda não utilize, mas eu vejo que a força ainda dessa parte de segurança, quando a gente faz algo inovador, que a gente sai na frente de muitos locais, a gente acaba esquecendo que o Brasil do nosso mundão também é o melhor de todos em cometer crimes e fazer fraudes, né? E deixa um pouquinho de lado. Então, eu gostaria, sim, de ver nessa mesma trilha, nessa mesma integração desses players, as ferramentas e as soluções conseguindo contribuir aí para o ecossistema e proteger todo mundo de uma forma geral, porque aí sim a gente vai conseguir entregar o protagonismo para o usuário, para aquela identidade, para que ela possa gerir a identidade ela mesma, e ter a responsabilidade sobre ela, sabe?
Eu vejo só que a gente ainda não está tão casado, eu não sei se vocês concordam, Daniel, ainda mais que Daniel também é de uma solução, não sei se você concorda com o que eu estou dizendo. Não, concordo. Acho que assim, o Open Finance veio com o propósito de tentar democratizar mais o acesso ao crédito, né? Então, basicamente, se você tem a relação com um banco, com uma instituição, e você quer pegar um empréstimo ali e a oferta não está de acordo com o que você precisa, e você vai em outra instituição, eventualmente até uma fintech, uma de menor porte financeiro, e você faz a sua autorização, você pode levar o seu histórico positivo de crédito naquele banco que você tinha, levar para aquela instituição. Então, você viabiliza as fintechs a poderem ter o histórico e ter uma maior segurança para liberar crédito. Mas, é claro, muito além disso, você tem a hiperpersonalização muito forte, além do crédito, para o consumo, para o uso, para as necessidades, para as ofertas, para os gastos. Aí você passa a entrar num ambiente um pouco ético, até que ponto faz sentido, até que ponto cada um quer dar ou não a autorização para isso, apesar que o Open Finance, você é o proprietário, é você quem autoriza se o dado pode ser disponibilizado ou não, né? Mas aí você começa a avaliar até que ponto a população, as pessoas, têm a consciência se aquela nova instituição ela tem a responsabilidade e a segurança de armazenar, de conservar, de anonimizar o seu dado. Então, essa relação é uma relação complexa. Esses dados que inicialmente foram usados para consumo, para crédito, eles cabem também em prevenção. Aí eu acho que aí entra o ponto onde Lívia colocou. A gente está aqui, aí acho que todo mundo que trabalha no mercado de combate à fraude, nosso papel aqui é contribuir para um mundo mais justo, né? Porque a fraude alguém paga por ela, alguém paga esse preço, né? E o nosso papel aqui é minimizar. Longe da gente achar que a gente vai zerar a fraude, a gente vai minimizar ela, né? É uma relação aí de gato e rato muito forte. Às vezes a gente é o gato, às vezes a gente é o rato, a gente fica ali numa luta de Tom e Jerry com o fraudador. Mas eu coloco como um item adicional a essa questão de usar os dados compartilhados do Open Finance na prevenção, pegando exemplos do passado. Nosso fraudador ali até comentou, ele é muito criativo, né? Acho que Brasil, México, Colômbia são países que, infelizmente, exportam padrões de fraude, e o fraudador, ele ao longo do tempo, ele aprendeu o que a gente chama de esquentar o dado. Então, aquele dado, ele começa a usar aquele dado por um tempo, de uma forma, vamos dizer assim, regular, para que aquele dado crie um histórico de confiabilidade e depois ele faça uma fraude naquilo. Isso pode ser feito também nas operações tradicionais nos clientes, se ser compartilhado via Open Finance, e a outra instituição achar que aquele dado ele é seguro porque foi compartilhado pelo banco A para o banco B, necessariamente porque o dado foi compartilhado, ele é um dado seguro, ele pode ser um dado esquentado ali, manipulado pelo fraudador, né? Mas, assim, eu acho que o caminho, talvez um dos caminhos para isso, acho que a gente falou um pouquinho também na Febraban, é a descentralização, acho que eu comentei um pouquinho antes, que isso possa, vamos dizer assim, ajudar a minimizar a parte desse risco, né, Lívia? Acho que... Perfeito, eu ia até dizer isso, assim, eu fui uma entusiasta aí de NFTs no passado, eu nem comentei, acho que o Maresca, quando a gente bateu um papo, não sou mais, deu uma parada aí, né, uma esfriada no mercado aí, mas eu queria muito entrar nesse tema de tokenização, porque eu acho que a gente teve os últimos 12 meses aí de grande mudança no cenário, né, do que estava vindo e que estava construindo, e aí a gente teve o Real Digital, a gente também teve um painel no Febraban que abordou muito sobre tokenização. O Brasil é um dos 110 países que estão trabalhando na criação de uma CBDC, né, Central Bank Digital Currency, que são as moedas digitais emitidas aí pelo Banco Central. Antes a gente não tinha, né? Essa iniciativa, agora a gente tem a iniciativa. E quando eu penso nisso, em tokenização, eu estou tentando fazer um link em tudo que a gente veio falando, porque
na minha cabeça eles se linkam, né? A forma de como a gente vai dar autonomia para o usuário final, para ele conseguir tomar conta das informações e da sua própria segurança, obviamente, contando com players, é a gente fazendo uma descentralização aí da identidade, que está muito ligado a esse tema de tokenização, né? Eu acho que o tema do real digital, ele tem um potencial de reduzir alguns problemas de recuperação de crédito, ele pode ampliar acesso a serviços, com aplicações de baixo risco, mas também tem um desafio muito grande, porque a gente não tem uma população completamente educada financeiramente, né, para conseguir buscar esse equilíbrio entre essa democratização, entre essa descentralização e com a adequação do produto final ao cliente. E quando a gente pensa um pouquinho no quanto isso vai ter de faturamento global, aí a expectativa é surreal, esse número é surreal, gente. De expectativa aí até 2030, que é 16,1 trilhões, ou cerca de 10% do PIB global, vai circular aí em tokenização, né, nas moedas digitais. A gente sabe que vai estar muito concentrado nos financiamentos de imóveis, em outros ativos tokenizáveis, projetos de infraestrutura. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem de tudo em tokenização agora, quando a gente pensa nisso. Outro dia eu vi um projeto de você comprar uma NFT de um prédio sendo construído, você compra um banheiro, uma coisa louca assim, para você financiar o projeto. Achei que a gente está evoluindo bastante nesse sentido. Eu gosto muito desse tema, eu gosto muito do tema de proteção de identidade, mas eu queria trazer agora de novo a pergunta para vocês aí, para mim também, né, que vou acabar contribuindo nessa também, se a gente acredita também que a tokenização pode ser um caminho para o apoio de identificação das fraudes, né, e se a gente tem algum desafio nele, né, hoje a forma como é a experiência para quem já teve é bem desafiador, assim, né? Bem, como que eu posso dizer? Bem frágil. Não sei se vocês já tiveram isso, eu tô falando das moedas digitais que não são emitidas pelos bancos centrais, tá? Mas é bem frágil o processo todo. Então, eu queria escutar aí como que vocês enxergam e podemos discutir o tema tokenização ligado, inclusive, ao Open Finance, ligado, inclusive, a Pix, que para mim tudo acaba se juntando, né, no final do dia. Você quer, Marisca, quer falar? Eu diria Fique à assim, vontade. eu diria que o real digital, assim, ele tem algumas vantagens. Obviamente, é um projeto de médio, nem de médio, né? Projeto de longo prazo, né? Então, você entrar nesse processo de criptomoeda, apesar dela ser uma realidade absurda ao redor do mundo, você colocar instituições federais para seguir esse caminho vem sendo uma tendência, mas tem algumas dificuldades ainda, alguns desafios. Mas o real digital, o dinheiro tokenizado de uma forma geral, acho que ele traz algumas vantagens, né? Acho que aumento da liquidez, diminui a complexidade de câmbio, né? Ele tira o processo de conciliação, ele facilita você trafegar e fazer negócios entre países, entre moedas de uma forma mais simples, né? Ele tira um intermediário no processo, né? Mas acho que ainda tem alguns desafios de velocidade, de veracidade das informações e o processo de descentralização, principalmente porque a moeda ela tem que estar muito ligada também à identidade, à propriedade. E aí eu acho que conecta nesse processo de tokenização, acho que conecta muito na identidade descentralizada, né? A relação entre as criptomoedas, o real digital e a identidade descentralizada, eles estão, acho que assim, muito conectados, andam. Eu diria que a descentralização de identidade é para a identidade tradicional, como a criptomoeda é para o dinheiro. É uma relação muito ligada, né? E eu gosto muito de falar isso sempre sobre o mercado, sobre a sociedade, né? A prevenção à fraude, ele faz parte do processo de criação de uma sociedade, e a base de uma sociedade, né? Eu acho que um dos pré-requisitos é a confiança.
né? É a relação entre pessoas e empresas, entre negócios, é gerar confiança. E a forma como a gente se identifica hoje, ela não gera alguns desses pilares para que você gere essa confiança. A autopropriedade, o sigilo, a proteção, a resistência à censura. Então, assim, você tem alguns pontos nesse processo que eu diria que a tokenização, o real digital, mas a identidade descentralizada acabam que se conectam de uma forma muito forte, né? O mundo digital faz com que os fraudadores eles massifiquem esse processo de uma forma mais forte, com que eles acreditem, em grande parte é verdade, né, que a impunidade ela é maior do que ela já é no crime físico, né? A gente tem que parar de achar que o fraudador de hoje é aquele fraudador que frauda algo para comprar um pão. Acho que até ainda tem, quando a gente está em crise, quando a economia está em crise, isso aparece. Mas acho que as grandes instituições do crime, elas têm hoje braços de fraude, porque eles viram que é mais lucrativo, né? O risco é menor, ninguém não tem uma bala na frente dele, não tem uma arma ali, ele frauda de uma forma diferente. Então, a descentralização, aí, como resumo, aí eu diria que é um caminho super interessante. Nesse processo de descentralização, eu gosto muito de comparar, alguém comentou no chat falando um pouco sobre as experiências no mercado de cartões. Eu vi no chat aqui um comentário sobre o mercado de cartão. Eu gosto de comparar muito a identidade digital, aí você tem as teorias das descentralizadas e não. Se a gente for entrar nesse mundo aí, é um mundo, acho que vai dar umas 2 horas de live aqui, mas eu gosto de comparar muito a identidade digital ao processo de cartões. É muito fácil da gente comparar e ver. No processo de identidade digital, você tem o emissor. Então, é uma empresa, uma instituição que vai emitir a identidade. E você tem isso nos cartões. Você tem um emissor, um banco que emite um cartão. Você tem um verificador, ou um sistema que gera confiança. Hoje você tem as bandeiras nos cartões e você tem uma instituição por trás, uma empresa ou uma organização, seja ela open source ou não, aberta ou pública ou não, que faz isso. Você tem as pessoas, né, os proprietários, geradores daquela identidade e o Oi? Acho que abriu o microfone, alguém falou alguma coisa aí, mas acho que foi por engano. E você tem os estabelecimentos, que é quem aceita aquela identidade. Então, na minha visão, o caminho da identidade digital, que está atrelado à moeda digital também, ela está muito vinculada aos mesmos formatos, ou formatos similares aos formatos de cartões. Inclusive, você tem aí, se alguém pesquisar aí, procurar, a Mastercard e a Visa ao redor do mundo já estão construindo redes de identidade digital, seguindo a mesma filosofia, nomes muito similares, estruturas muito similares. E você tem outros exemplos ao redor do mundo aí, a Letônia, para quem gosta de identidade digital, sempre fala do caso da Letônia, 99% ou 100% da população hoje já tem uma identidade digital, serviços públicos e privados hoje são feitos por ele. Mas, e aí eu boto mais aí, fazendo uma provocação para a Lívia, uma coisa é eu ter a identidade digital, mas sempre para eu fazer a identidade eu tenho um início disso. Eu gero uma identidade via blockchain, lindo, bonito, ela é uma chave única ao redor do mundo, mas se eu gerei essa chave, vinculei a pessoa errada. Se eu fiz um onboard errado. Perfeito. Eu tenho que fazer. Tem sempre um onboard. Eu tenho essa face aqui, ela é do Miro, é do Daniel ou do Gabriel. Quem diz isso? Todo o processo, não importa a forma do uso, ele tem um onboard inicial que precisa ser feito e alguém tem que gerar uma segurança com relação a isso.
Acho que aí é uma Que é a mesma provocação coisa que eu penso no Open Finance, se é uma pessoa que não é bancarizada e alguém está usando os dados dela, essa pessoa não sabe. E para mim é a adianta. mesma coisa. Mas aí, bora lá, Marisca, vamos falar um pouquinho desse assunto aí, que eu sei que você também domina demais a parte de tokenização. As provocações. Então, acho que quando a gente fala de tokenização de uma maneira muito geral, ela já é mais seguro, né? Já traz uma ideia de mais segurança, né? Porque o conceito de tokenização é justamente você ter mais de um código, né? Ou seja, você tem a senha e a contrassenha, né? Você não consegue realizar e consolidar uma transação no ambiente de tokenização se você não casar a senha e a contrassenha, que são aleatórias a cada transação que acontece. Então, dá mais trabalho para o fraudador. Impossível não é, mas dá mais trabalho, porque além do primeiro código, digamos assim, ele vai precisar do segundo também para conseguir, né, enfim, efetivar o crime ali. Né? Então, eu acho que só para a gente ter um pouco isso em mente, e é justamente por isso que quando a gente fala que antes de ser regulado, né, o Bitcoin ou o cripto, enfim, a moeda digital, quando ela ainda não é regulada e quando ela ainda não está num ambiente que tenha lastro, que tenha né, outros sistemas de segurança, por isso que gera muita ainda incerteza de alguns usuários ou consumidores desse tipo de moeda. Mas quando a gente coloca o regulador e a tokenização, já começa a trazer mais segurança, né, para as transações. Por outro lado, assim, eu gosto de falar, quando a gente fala de fraude, de crime financeiro, eu sempre gosto de lembrar que não é se vai acontecer. Vai acontecer. É inerente. Qualquer instituição que vai ter como produto ou serviço financeiro como core, ela já tem que estar, né, no business plan dela, no cronograma dela, a prevenção ao crime, porque não é como a gente, quando a gente contrata um seguro, né, de carro, e que a gente vai usar se a gente bater o carro, a gente vai usar o seguro se, né, ou a gente tem um step lá, o pneu, a gente só vai usar na viagem se realmente furar o pneu, ter algum problema com o pneu. É o se, mas aqui não é se, é quando. Vai acontecer uma fraude em algum momento na instituição que tem conta, que oferece conta para os seus clientes. A tentativa, a finalização, porque são diversos tipos, e é inerente. Então, não tem isso não existe o 100%. E é justamente por isso que é tão importante focar, priorizar, investir, né, nessa sustentabilidade, nessa segurança. Outra coisa também que vale trazer um pouco de dados, tem uma pesquisa recente da Juniper Research que fala que em 2023 o custo de fraude estimado no e-commerce, custo de fraude, então a gente está falando aí de prejuízos, enfim, tudo que está atrelado. Equação completa, né? É de 48 bilhões de dólares globalmente, né? Isso não é só no Brasil. Então, é muito dinheiro, tá vendo? Isso já é estimado, não é se vai acontecer. Então, é uma questão de que a gente tem que ter essa consciência. Ele também, e é nessa ideia também de consciência que onde vocês trouxe um ponto de education, né? Não é só sistema, não é só as autoridades que têm que tomar as providências com relação, né, à prevenção, mas é também a educação ao usuário, né? Nós, sociedade como um todo, não é só, né, o regulador, nós temos que contribuir com
a transmissão de conhecimento para o usuário, para o consumidor, de como usar da melhor maneira os serviços financeiros, de como se proteger, do que não fazer, de como não cair em golpe. Cada vez mais isso deveria ser mais pauta de todos, né? Porque realmente o education é importante, né? Nesse sentido. Acho que o Luiz Carlos está com a mão levantada, né? Sim, bem, mas não é nada, eu agradeço e parabenizo porque os temas, essa discussão está muito atual, né? São questões que estão muito quentes. Agora, eu tenho uma dúvida mais genérica, tá? O Brasil hoje é conhecido como um dos países mais avançados do ponto de vista de tecnologia financeira, certo? E do ponto de vista, inclusive, de prevenção à fraude. Mas é uma anedota comum que os brasileiros são também muito bons em promover fraudes. É aquela velha história que o Brasil não é para amadores, certo? Então, eu estou aproveitando esse fórum aqui com especialistas, quanto isso é verdade? Agora, não falando na prevenção, mas na promoção das fraudes. O quanto nós somos bons em trazer risco ao mercado como um todo, ao mercado mundial, as formas de burlar a ordem. Olivia, fica à vontade, Pode eu diria falar, eu assim, vou complementar. eu diria assim, a gente é líder, é um dos líderes mundiais, tanto na forma, na estratégia de prevenir, como na criatividade de fraudar. O Brasil ele está pioneiro nos dois formatos. Acho que acho que mar calmo não faz marinheiro. Tem alguns ditados nesse sentido. E acho que as nossas empresas de prevenção, de uma forma geral, elas têm criado boas e criativas alternativas para o processo de prevenção, muito pela criatividade também do fraudador. Mas eu eu afirmo que a fraude é um evento raro. Tem que entender isso. Apesar dos grandes volumes, dos grandes números, fraude é um evento raro. Nosso o papel de empresas de prevenção à fraude não parece estranho, não é evitar fraude, é aprovar com segurança. O nosso papel é ajudar o nosso cliente a aprovar operações com segurança. Eu posso prevenir a fraude de uma forma muito forte e até zerar a fraude, mas eu perco muitas operações saudáveis. Então, é o que a gente chama do falso positivo. Então, no caso, é o falso negativo, né? Estou negando uma operação que, na realidade, ela deveria ser aprovada. Então, a gente tem que olhar por esse contexto, apesar de ser grandes volumes, olhar pelo contexto de que, muito mais do que evitar a fraude, é aprovar, gerar mais negócios com segurança. Eu acho que esse é o olhar que eu enxergo. Primeiro, eu queria agradecer aqui ao Luiz Carlos. Obrigada pela pergunta, viu, Luiz? Quem quiser se sentir à vontade, faça o mesmo que o Luiz fez. Levante a mão, nos pergunte. É importante essa troca aí para ficar também uma conversa mais fluida para a gente. Nós temos vários tipos de fraudadores, Luiz. Então, a Mariska trouxe em algum momento da frase dela, né, a dificuldade, por exemplo, de cometer a fraude no processo do real digital, das tokenizações, porque realmente é mais difícil. Você precisa ter um nível técnico muito grande para você conseguir avançar, né? E quando a gente fala de perfis de fraudadores, a gente tem o técnico, a gente tem o hacker em si, a gente tem o Lotter, se não me engano, é esse o nome de um dos outros perfis. E você tem aquele fraudador de fluxo. Alguém acabou de falar aí na camada, no chat, sobre camadas. E a gente são pessoas que ficam testando a vulnerabilidade dos sistemas, mas como o Daniel bem trouxe, não é tudo isso, né? O foco, na verdade, é evitar que isso aconteça, protegendo a todos nós, né? Fazer com que esses crimes não sejam, por exemplo, alguém usando os nossos dados, que a gente passe por uma situação, né, complicada, diminuir, sim, o efeito do prejuízo da empresa. Então, a Mariska trouxe esse dado surreal aí, global, que eu não tinha conhecimento, até fiz a anotação aqui, Mariska, obrigada. Porque quando há uma
uma perda por fraude no mercado de e-commerce, por exemplo, ela não é só aquela perda, ela é o bem, ela é a operação, ela é uma equação completa, né? Então, eu diria assim que a gente tem culturalmente a possibilidade de cometer, né? Pessoas cometem mais crimes aqui no Brasil, e aí tem a ver com a impunidade. Eu acho que esse não é um assunto tão forte do tema do painel, a gente sabe como funciona e como é a cultura do Brasil, mas é importante que a gente também não crie pânico, né, em todo mundo, mas vão ter os perfis de pessoas que vão cometer todo tipo de fraude. Sempre lembra que vai ser na parte que tiver mais vulnerável, que é mais fácil. E normalmente toda fraude se inicia, a grande maioria delas se inicia na vulnerabilidade das pessoas, que é o que a gente chama de engenharia social. Então, quando você faz uma ligação e pede para a pessoa descer seu cartão de crédito porque você é do banco e você quer trocar o cartão de crédito dela, essas pessoas caem assim. Ou quando faz uma ligação pedindo o dado e a senha para poder confirmar uma transação. Então, agora eu vou voltar um pouquinho no tema que Marisca trouxe da educação, fiz todo o link agora para fechar, para a gente falar bem da parte do onboarding mesmo, que é o último tema, que a gente vai falar aqui nesse painel. Não sei como que está o meu tempo aí, pessoal, só para se alguém puder me avisar, para eu ter uma ideia de se a gente pode abrir um pouquinho esse tema, mas então, pensando na fraude em si, como ela cascateia, como que as empresas fazem ou poderiam fazer para diminuir esse impacto, né, num processo de uma criação de conta, por exemplo, que é um dos assuntos, a gente viu aí no ano passado, inclusive, muitas empresas fazendo um movimento de incluir em seus fluxos uma camada de biometria, né, o que a gente chama de liveness, que é a prova de vida, mas muitas delas fizeram com pouca inteligência de camada e de fluxo, o que fez com que, obviamente, o tipo de perfil de fraudador, que são os mais, né, os próprios hackers, vamos chamar eles assim, né, que eles têm um conhecimento técnico, conseguiram bypassar essas tecnologias, dar o bypass, que a gente chama no nosso mercado, construindo uma deepfake. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e conversar, porque esse é um tema muito legal e está muito aí nos jornais, né? Tá vindo muita notícia sobre isso. Então, quando a gente fala um pouquinho do onboarding, a gente abordou aqui o Pix. Então, a crescente do Pix e a velocidade que ele é construído faz com que, na hora de um crime ocorrer, ou alguém cometer um crime, seja muito mais fácil ali pelo caminho do Pix, se aquilo tiver uma certa flexibilidade de aprovação e não tiver camadas o suficiente para conseguir identificar, né? Por isso que a gente trouxe o tema de soluções que consigam rapidamente, na mesma velocidade, vamos lá, todo mundo aqui já fez Pix, é muito rápido, né? Na mesma velocidade, conseguir garantir que aquilo não vai ser efetivo. Isso acaba tendo o tipo de fraude de roubo de conta, mas também quando a gente pensa no Pix mesmo, a gente vê uma crescente na abertura de contas laranjas, que é outro tema quentíssimo do Banco Central, né, no regulatório. Marisca também pode falar sobre isso. A gente está vendo uma movimentação, vê o quanto esse tema está relevante e quanto as instituições financeiras, principalmente, que são as responsáveis por tudo isso, né, por essa parte, pessoal, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando uma conta laranja é aberta, a instituição financeira que é responsável porque ela não colocou todas as camadas necessárias de validação daquela conta laranja, né? E acaba que a triangulação disso a gente ainda não consegue pegar muito, porque é uma conta de destino final que vai o dinheiro. Então, o Pix acontece, imagina, o Pix vai da minha conta, né, num crime para uma conta laranja rapidamente, essa conta tem o saque e morreu todo o processo muito rápido. Eu acredito muito que tem esse desafio, e vou finalizar aqui um pouco minha frase só dizendo, para a gente ter uma ideia de número de contas bancárias que foi aberto em 2022, que foram 46,2 milhões, né, sendo 63% delas em canais digitais, então, o que comprova que a gente precisa melhorar esses fluxos em camadas. E aqui dentro do Alarme a gente tem uma pesquisa, de acordo com os nossos clientes, óbvio, né, olhando como que está essa fragilidade no onboarding. A
A gente tem o e-book Device Fraud Scan, que a gente lançou esse ano, inclusive, que fala de 23% das tentativas de fraude, eles acontecem na etapa do onboarding. E 20% das contas abertas é uma suspeita de fraude. Tem algum dado que diz que é uma suspeita de fraude. E a gente vê isso acompanhando muito com a velocidade do Pix, né? Com esse crescimento exponencial aí do Pix nos últimos meses. Com todas essas informações que eu dei agora, que eu joguei, que eu casei com todos os assuntos para a gente fechar esse painel, eu acho que esse é o ponto principal, mais rico, talvez, e assunto que foi discutido também na Febraban, que a gente vê muitas soluções se posicionando. Vamos falar um pouquinho e tentar entender essa segurança em camada. Bora. Mariska, pode ficar à vontade para falar do regulatório aí nessa minha fala toda. E isso a gente acha que existe uma solução ideal, né? Eu particularmente não acho que é a combinação de todas, mas bora lá. De tudo que foi falado aqui, tem alguns pontos que eu queria trazer, né? Acho que tem um ponto que é interessante a gente falar, que existe fraude, né, transacional, ou seja, a fraude quente que a gente fala, né, que acontece durante a transação, que seja por um hacker, né, seja por uma invasão efetiva de conta, seja pelo vazamento de dados, e aí quando eu tinha uma equipe, né, de prevenção a fraudes, eu falava para os gerentes, né, da minha estrutura, eu falava, vamos lá, vamos colocar o dedinho nervoso para funcionar, né, porque a fraude transacional, o dedinho nervoso tem que funcionar, tem que bloquear, tem que parar real time, enquanto está acontecendo. Né? Mas eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente fala de conta laranja, quando a gente fala de onboarding, a gente está falando indo mais para a linha do crime de lavagem de dinheiro, que é um outro tipo de crime financeiro. Ele tem outra característica, ele não é aquele crime que acontece em real time, que acontece durante a transação. A gente está falando de um crime mais silencioso e mais difícil de ser identificado, e não necessariamente com os algoritmos transacionais ou com uma observação de comportamento de conta, né? Então, eu gosto também de contar uma história engraçada que aconteceu comigo, em termos de... Aí a gente falando de uma fraude transacional, né? De uma eventual roubo de cartão que pode acontecer, uma certa vez, muitos anos atrás, eu terminei um namoro que eu tinha e fiquei, né, solteira, e quis ir para o shopping fazer compras e mudar meu guarda-roupa inteiro, né? Então, eu peguei meu cartão de crédito e entrei em 6 lojas comprando coisas no final de semana. E o Itaú me ligou, né, no meu celular, assim. Ele falou, Mariska, é você que fez 5 compras, né, no mesmo dia, agora, em horas, no mesmo, né, compras que você não está acostumada a fazer no mesmo dia? Sou eu. Então, tá, então eu não vou bloquear seu cartão. Então, a gente tem esse tipo de crime e que ele de prevenção que acontece em real time, mas conta laranja, né, de laranja, como a Lívia trouxe, conta mula, que a gente fala, aí a gente já está falando de uma abertura de conta de dados que existem e que são regulares, né? Por isso você não consegue identificar na abertura da conta esse crime, porque justamente usa-se um CPF limpo, né? Usa-se um cadastro limpo, o fraudador, né? Não é idiota, né? Ele vai justamente usar dados que nenhum sistema, nem o melhor do mundo, vai saber que por trás deste CPF limpo tem um criminoso. Aí sim a gente está falando de lavagem, que são outras formas de identificar a lavagem. Então, e aí a gente começa a ter um rastreamento desse fluxo, de onde esse dinheiro vai, para onde ele vai lá no fim, né, do fluxo, em qual conta ele vai parar, se ele tem alguma ligação com outros CPFs, né, e por aí vai. Estou trazendo um pouco aqui, né, de a gente lembrar que é por isso, né, que é tão difícil, complexo, a prevenção a esses crimes, né? Falando de Brasil, só voltando também na questão do Luiz, falando o Brasil campeão, né, de fraudes. Sim, a gente tem um avanço tecnológico tanto no produto financeiro, na criação dele, quanto na fraude, mas eu gosto de lembrar que o Brasil ele é um dos maiores países do mundo.
um dos países mais populosos do mundo, um dos países que tem mais conta no mundo. Então, é natural que tenha um número muito grande de fraudes, como o Daniel trouxe, né? Apesar de ser um número grande, olhando para o número em si de fraudes, quando você coloca dentro de uma porcentagem da quantidade de transações que acontece no país por dia, que não são fraudes, eu gosto mais desse tipo de gráfico, entendeu? De olhar esse tipo de análise comparativa, mais do que falar, o Brasil tem mais fraudes que a Argentina, do que o Chile, jura? Né? Tell me more about that, entendeu? Então, eu tenho um pouco de receio e cuidado quando eu olho score de ranking, de fraude muito genérico, né? Mas que tem sim, e que é sim, e que a gente deve sempre lutar para diminuir o sistema todo, o mercado inteiro, para diminuir, né? Então, esse era só um outro ponto que eu queria falar. E aí, a Lívia vai falar um pouco de regulação. E regulação é a luta mesmo, né, do Banco Central em toda vez tentar trazer a sustentabilidade para todo e qualquer meio de pagamento, todo e qualquer produto novo criado. E aí a gente também tem uma questão que sempre vai ser um desafio. As fintechs, que têm muito menos capacidade financeira de investimento em tecnologia, time, processo, né, para a prevenção de fraudes, do que um banco que já está consolidado, né, de grandes instituições financeiras, essa equação ela é difícil, é um desafio quando a gente fala em regulação, né? Você tem a mesma norma para prevenir um crime financeiro, é a mesma norma genérica, guarda-chuva no Banco Central, aplicada para uma fintech pequena como para uma instituição financeira grande, se a gente estiver falando de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí vai ter que a gente vai ter que usar da proporcionalidade aí, né? A proporção ao risco que existe naquela instituição, ao volume financeiro e ao tipo de produto. É complexo, não é? Existe uma subjetividade nisso. Então, esse também é um ponto que em termos de regulação, é sempre um desafio a gente entender, né, até que ponto a inovação também das fintechs ela deve ser preservada versus a sustentabilidade que todos devem obedecer, como eu sempre digo. Se a plataforma é financeira, o Banco Central ele tem que ser uma regulamentação obedecida. Se não, tem que, né, monta um Tinder, né? Mas se é banco, se tem conta, não tem jeito. Perfeito, Maresca. Eu vou só contribuir um pouquinho, Dani, para você entrar, a gente abrir para perguntas que a gente está passando aqui do tempo. Maresca, adorei você trazer essa questão da conta laranja e sobre, né, crime de lavagem de dinheiro, e eu acho que é importante a gente, quando a gente é solução, assim, o quanto as soluções de prevenção à fraude, apesar de não parecer, conseguem ajudar, porque existe uma concentração hoje de aberturas de contas laranjas, por exemplo, vindo do mesmo device. A gente consegue pegar isso só com uma variável, porque você não... Como que você está abrindo 48 contas no mesmo dispositivo? No mesmo dia? Não tem como aquilo não ser, né, com CPFs diferentes, com pessoas legítimas. Porque o Liveness são pessoas legítimas, estão todas lá. Então, eu acho que existem outras maneiras, inclusive, de ajudar essas instituições menores de conseguir identificar com mais inteligência e com mais automatização. Só quis trazer isso porque é uma coisa que a gente vive no dia a dia, que tenta também ajudar essas empresas menores a construírem os seus fluxos de forma inteligente, porque a gente sabe que elas não têm o mesmo bolso aí, né, das instituições maiores, né? Isso também é um dever nosso enquanto plataforma e tecnologia. No final do dia é isso que a gente quer entregar, né? Esses benefícios todos. Mas manda aí, Dani, para a gente poder fechar o assunto, senão eu não vou conseguir. O pessoal está indo embora já, eu queria já abrir para a pergunta aqui. Acho que super rápido.
gente tem um jargão super antigo já, que a gente fala, nosso mercado fala muito, na prevenção não existe bala de prata. Né? A gente fala-se diversas vezes isso, eu acho que eu acredito muito. Acho que nenhuma solução sozinha, ela resolve todos os problemas da prevenção. Nenhuma. Não vai ser a biometria facial, seja 2D, seja 3D, não vai ser a documentoscopia, não vai ser device print, não vai ser biometria por comportamento de geolocalização, biometria de voz, score de onboard, identificador de fazendas de fraude, não vai ser. Nenhuma delas sozinha resolve. Eu acho que as soluções elas precisam ser potencializadas de forma combinativa, né? Você combinar soluções, e aí combinar é diferente de empilhar soluções. Se eu empilho 2, 3, 4, 5, 6 soluções, o processo fica caro, fica inviável para a instituição que está contratando aquilo. Mas a combinatividade de soluções acho que é o melhor, só que em múltiplas jornadas. A solução de prevenção para um processo de onboarding, para um empréstimo consignado, para um aposentado, ela com certeza ela não vai ser a mesma solução eficaz para um processo de uma abertura de uma conta digital, que não vai ser a mesma para um cartão de crédito private label, num varejista fisicamente. Então, você construir múltiplas jornadas de acordo com cada necessidade, com cada perfil de onboard, eu acho que é o melhor caminho. Então, você combinar uma biometria facial com um device, você combinar um device com a geolocalização, uma documentoscopia com o processo de biometria de voz. Então, você combinar de acordo com cada situação. E a gente acredita muito que isso pode ser feito para produtos financeiros diferentes e em perfis de clientes diferentes dentro do mesmo produto. Você tem propostas de um risco maior, porque o valor é maior, porque o tempo de casa, o cliente não tem nenhum outro produto, porque ele não tem o Open Finance aberto, ou porque ele tem o Open Finance aberto, porque ele está pegando um produto numa geolocalização, numa distância em quilômetros menor ou maior que a região de endereço dele, porque o device é a segunda abertura de conta ou é a 18ª abertura de conta. Então, você compor soluções para cada tipo de onboard. E aí, por que eu falo isso? Enfim, aí Lívia e Marisca me conhecem, a gente já vem conversando, Lívia tem uma longa data que a gente já se conhece há bastante tempo. Meu olhar é muito nas soluções, né? Eu olho muito, a gente constrói um ecossistema de soluções antifraude dentro da empresa lá, uma empresa que a Lívia trabalha, inclusive faz parte desse processo. A gente, quando olha nos últimos 2 anos para cá, você quase não vê grandes inovações de soluções antifraude. O que você vê, às vezes, é um como diferente. Então, você tem uma empresa que faz um device print de uma forma e tem uma outra que faz de uma forma diferente. Você tem uma empresa que faz uma solução de biometria facial e vem um outro fabricante que faz de uma forma diferente. Então, você tem comos diferentes. Então, solução, no final você não vê. E aonde a gente chega que é a inovação do momento da prevenção. É o quanto você se adapta mais rápido à criatividade do fraudador. Então, o fraudador, ele fica, como acho que a Marisca e a Lívia falaram, ele fica testando vulnerabilidades do cliente, né? Daquele onboarding ali, buscando oportunidades de fraudar. E ele vai trocando a estratégia a todo momento. Para uma instituição financeira, principalmente as grandes, até as menores também, elas estarem toda hora tendo que adaptar os pesos e as soluções para se adaptar ao processo, isso é caro. Isso é caro, é demorado. Então, eu diria que o quanto mais rápido, quanto mais ágil as empresas se adaptam ao perfil do fraudador é o melhor, porque, infelizmente, o nosso fraudador é criativo, é super criativo, ele não tem tempo ocioso, né? E a observação, né? A fraude ela não é na madrugada, tem alguns estudos que mostram isso. Acho que a Não Laura é também mesmo. tem. Ele é horário comercial, viu? Inclusive para o almoço.
Bom, eu agradeço muito, Dani. Eu não sei quanto tempo eu tenho, gente, mas se alguém gostaria de fazer uma pergunta, esse é o momento. Vamos fazer rapidinho, mas assim, queria muito escutar vocês. Fiquem à vontade para abrirem os microfones e perguntarem, porque a gente tem 2 pessoas aqui com conhecimentos muito complementares, 3 comigo. Então aproveitem aí para a gente, se tiverem perguntas, senão a gente já vai encerrar. Bem, eu acredito que as perguntas acabaram acontecendo durante, né? As intervenções aconteceram aí durante. Aqui estou aguardando mais um pouco. Ok. Então, É só um comentário, acho que claro. Nelly Freitas falou um ponto aqui muito sobre BP, né? Que aí é uma forma, algumas instituições, acho que é a melhor forma de se calcular muito a efetividade de uma solução de prevenção, essa relação entre o que aprova e o que nega. Que nada. Então, quanto É isso menor aí. for o BP, melhor é a solução, né? Então, acho que Manda, Nelly. comentário super Contribua. interessante. Pode falar, Nelly. Tá no mudo. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, e vocês? Também. Eu comentário do BP no momento que vocês estavam falando ali, acho que foi a Marisca, sobre os dados, né? Que não olhar o comparativo de forma genérica, né? Então, não existe acredito que não existe um BP aqui de fraude, estatísticas mundial de fraude, como tem em área de cartões, que é muito tradicional, né? E se você for olhar nosso volume de transações, principalmente em Pix, faz sentido começar a olhar isso como um BP e até nas soluções também, né? Eu acho que olhando para o quanto a gente ajuda o cliente, né? E a gente proporciona para os clientes que as experiências às vezes até passem, né? Aqui é o grande desafio, né? De mitigar o risco, mas também de não bloquear demais, o quanto a gente topa perder em detrimento de não impactar tanto a segurança dos clientes no falso positivo. Acho que o BP ele é um índice aí que todos deveriam ter para ajudar a balizar nessas decisões, né? Acho que a experiência se falou muito a experiência do cliente nos painéis do Febraban-Tech. Eu sou uma entusiasta e defensora do assunto, então eu acredito que com esse tipo de indicador a gente pode ajudar ali os gestores a tomarem as melhores decisões também. De novo, é o olhar para aprovar mais, né? Bora aprovar mais, bora garantir que a gente está aprovando todo mundo corretamente. Ó, eu quero agradecer, antes de você finalizar, eu vou agradecer Maresca, agradecer Daniel e agradecer Nelly agora, essa contribuição maravilhosa no final. E agradecer o espaço do UltraTalks aí. Muito obrigada por convidar a gente. Perfeito. Obrigada, Nelly. Obrigada mesmo. Participou ativamente no chat. Então, chegamos ao final do painel. Agradeço a todos em nome da UltraTalks. Hoje acompanhamos aí mais um debate muito rico, esclarecedor, sobre prevenção a fraudes. É um tema que interessa a todos esses atores no processo de pagamentos, com certeza. Agradeço novamente Lívia, Maresca e Daniel. Por favor, se alguém quiser fazer mais um comentário, um encerramento, acho que a Lívia já fez o dela, mas Maresca e Daniel, por favor. Eu que agradeço, pessoal, foi ótimo esse papo e super importante, né? Acho que toda vez que a gente fala de temas da nossa indústria e a gente pode compartilhar conhecimento, eu falo que toda vez que a gente faz um encontro assim, a gente aprende alguma coisa, a gente transmite alguma coisa da nossa experiência e todo mundo sai melhor do que entrou, né? Nesse talk aqui. É isso que eu estou sentindo agora. Então, agradeço o convite e o espaço e a todo mundo que assistiu aqui a gente até o final. E também quem saiu no meio, todo mundo aqui é importante para a gente poder fazer educação financeira, né? Eu acho que é esse o caminho. Boa. Não, agradecer também, acho que obrigado a presença de todos. Acho que no começo do chat aqui tem os contatos da gente do LinkedIn, fiquem à vontade para abordar a gente e a gente poder trocar ideia e continuar essa conversa. E bora construir um mundo mais justo. Acho que é esse o nosso propósito.
Certíssimo. Então, mais uma vez, obrigada pelo compartilhamento de conhecimento, pelo tempo cedido. E finalizamos aqui lembrando que temos o apoio da Fialdini Advogados, suporte jurídico especializado nos mercados de pagamentos e serviços financeiros. E também do Risk Women, projeto que reúne as mulheres do mercado de risco digital na missão de unir, compartilhar e equalizar conhecimento baseado em jornadas reais. E contamos também com o apoio da Pagos, a Associação de Gestão de Meios de Pagamentos Eletrônicos, tá certo? Então, nos próximos dias, quem saiu antes, quem saiu no meio, quem não conseguiu assistir, essa live vai ser publicada no canal do YouTube do Ultra Talks. Então, aproveita para seguir, aproveita para colocar as notificações, para saber quando que esse vídeo sobe novo, e quando vocês também vão receber os Ultra Talks Drops, né, que são recortes bem interessantes, que vale a pena ser compartilhado, insights que vale a pena dispersar e levar a mensagem, né, do que a gente trouxe aqui, debateu aqui hoje adiante. E no LinkedIn também, logo mais, sai um resumo desta live de hoje. Mais um motivo para vocês nos seguirem e indicarem, tá certo? Obrigado a todos. Aguardamos vocês nos próximos Ultra Talks. É isso por hoje.